Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura da segunda carta de Pedro, é o capítulo 2, versículo de 1 a 3, nosso terceiro encontro. Ouçamos o texto. Os falsos mestres. Houve falsos profetas no povo de Israel. Isso é uma constatação. E entre vocês também irão aparecer falsos mestres, que trarão heresias perniciosas. Negarão o Senhor que os resgatou e atrairão sobre si repentina destruição. Muitos seguirão suas doutrinas dissolutas, e por causa deles, o caminho da verdade cairá em descrédito. Levados pelo amor ao dinheiro, procurarão com palavras enganosas fazer de vocês objetos de negócios. Mas o julgamento contra eles há muito já começou, e a sua destruição não vai tardar. Este é o nosso texto que nós acabamos de escutar. Versículo 1. Houve também falsos profetas no meio do povo. Isso aqui fazendo referência aos falsos profetas do Antigo Testamento, que é uma constatação. Assim também entre vocês vão aparecer falsos mestres, introduzindo seitas maléficas, renegando o Senhor que os resgatou. Trarão rápida destruição para si mesmos. Pedro adverte a comunidade para não se enganarem, fazerem um discernimento da mensagem. A mensagem tem origem apostólica, não nasceu da cabeça de homens e mulheres, nem de artifícios de mitos ou filosofias, que querem criar uma doutrina ou agrupamentos, isto é, querem criar igrejas para si, confundindo os cristãos e assim dividindo a igreja, desmoralizando a igreja. Pedro admite a existência no Antigo Testamento de falsos profetas que agiam no poder e não falavam segundo a vontade de Deus, mas faziam do falso profetismo um meio para obter ganhos e mentiam, falando que Deus havia falado, quando na verdade não havia falado coisa alguma. Esses falsos profetas falavam ao rei o que o rei queria ouvir. E assim, o que o rei queria ouvir era a justificação da política que o rei tomava. Essa posição, muitas vezes, contra a vontade de Deus. Do mesmo modo, como no Antigo Testamento, os cristãos têm de tomar consciência de que vão aparecer falsos mestres, com ensinos que não vêm da tradição apostólica, não é da pregação apostólica. Pedro diz que esses ensinos formam seitas maléficas, que provocam mal, que cultivam o mal. A qualidade que dá sentido a esses grupos é que são perversos, maléficos. O conteúdo desses
pregadores falsos é que eles renegam o Senhor que os resgatou na cruz pelo seu sangue. Sabemos que no século I e no século II, inumeráveis grupos aparecendo dizendo serem portadores da mensagem de Jesus. Eram vários grupos gnósticos e judeus cristãos heterodoxos, que farão de tudo para confundir os cristãos. Isso é uma norma antiga. Vamos dividir para dominar. Na primeira carta de João, vemos aqueles que negavam a perfeita humanidade de Jesus. E sabemos que aquilo que não foi assumido pelo Cristo não foi redimido. Se Jesus não assumiu uma verdadeira humanidade em Maria, quando gerado, então a humanidade que precisava de salvação não foi redimida. Mas o resultado é que esses falsos mestres trarão destruição para si mesmos, porque eles pensam que vencerão, mas eles acabarão perdendo. Versículo 2. Muitos vão seguir suas doutrinas dissolutas, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. Pedro expõe que muitos vão seguir as doutrinas dos difusores das seitas maléficas. A consequência é de que esses grupos farão cair em discórdias a verdade anunciada pelos apóstolos. Eles que são a garantia daquilo que cremos. O cristianismo será difamado, como foi no tempo dos apóstolos, e depois também, quando eles morreram e deixaram à comunidade os seus testemunhos, seus evangelhos, suas palavras. Naquele tempo, começaram a existir grupos que não seguiam a tradição apostólica. Eles tinham pensamentos contrários à fé dos apóstolos. Alguns, até naquele tempo, faziam circular falsas escrituras atribuídas aos apóstolos, falsos evangelhos, cartas apostólicas, apocalipses, etc. Nós podemos ver nos documentos que relatam esses grupos. Por exemplo, houve um grupo que disseminava que Jesus era um homossexual. Nós encontramos no evangelho do falso Marcos. Outro evangelho dizia que Jesus era casado com Maria Madalena, evangelho de Maria. De um outro Marcos, que atraía as mulheres ricas e as seduzia, dando-lhes um cálice inebriante para que profetizassem, elas acabavam dormindo com ele. E ele então fazia riquezas com o dinheiro delas. Talvez também nós encontramos um tal de Montano. Montano era um pregador do fim do mundo, pelo ano 150. Ele dizia que ele era o Espírito Santo, que se encarnou. Encontramos também um Valentino, que pregava que o corpo de Cristo não era real e que Jesus não sofreu na cruz. Ou de um Marcião, que pregava que o Deus do Antigo Testamento não era o mesmo Pai de Jesus, mas era um Deus mau. Existiam os fibionitas que celebravam a Eucaristia, terminando com uma grande orgia sexual em suas celebrações. E se a mulher estava grávida, tiravam as crianças no culto, colocavam mel e depois os comiam em comunhão.
Os grupos eram grandes, mas os apóstolos diziam que a verdadeira igreja era aquelas fundadas pelos apóstolos e que anunciavam a verdadeira mensagem de Jesus deixada por eles. O cristianismo foi ameaçado desde o início com falsas pregações de grupos que não vinham dos apóstolos. E tudo isto ainda no século I e início do século II. São João Evangelista já conhecia alguns grupos e os denunciava nas suas cartas e no Apocalipse. Com esses comportamentos amorais e imorais, o cristianismo vinha difamado, porque todos diziam que eram cristãos e que pertenciam à verdadeira igreja de Jesus Cristo. Mas o objetivo deles era enganar as pessoas e se enriquecer com a mensagem, já naquele tempo. E muitos outros grupos, como os ofitas, adoradores da serpente, diziam que a serpente do paraíso é o verdadeiro Deus, e o Deus que falou a Adão é o falso Deus. Simão Mago, Menandro, Saturnino, Basílides, os Nicolaitas, os Carpócrates, Serdão, as seitas dos Babilonitas, os Setianos, os Cainitas, Eucasaitas, Ebionitas, Nazarenos e tantas outras seitas do primeiro século e do início do segundo século. Todos os grupos diziam que eram a verdadeira igreja de Cristo. Mas a igreja de Cristo, como Pedro alerta, vem da tradição dos apóstolos, das igrejas apostólicas, e eles já preparavam as igrejas para a vinda desses falsos mestres. Quem quiser ler alguma coisa sobre isto, tem um livro do Frei Jacil. São vários volumes, mas tem um que valeria a pena ler. Este livro, do Frei Jacil, Evangelhos Aberrantes, da editora Vozes. Vale a pena ver esses evangelhos apócrifos aberrantes, que eram de grupos que diziam ser cristãos, mas não nasceram dentro da tradição apostólica. Criaram um grupo para si, uma igreja para si. Mas também vamos ter outros textos que eu vou falar ainda no final. Por cobiça de dinheiro, versículo 3. Por cobiça de dinheiro, com discursos enganadores, vão procurar que você se torne objeto de negócios. Mas o julgamento deles já começou faz tempo, e a sua destruição não demorará. A intenção deles era enganar. Desde aquela época já existiu. E foram muitos grupos, não foram poucos. O objetivo era a cobiça ao dinheiro, de obter ganhos com suas pregações. Os discursos deles eram enganadores e saíam para ir nas comunidades cristãs que seguiam os apóstolos para tirar dinheiro deles e enganá-los com seus evangelhos. Pedro diz que o fim deles não será bom. Eles já estão diante de um julgamento por causa da mentira e engodo que anunciavam. O julgamento deles por Deus não é de agora. O fim deles será a destruição que está próxima. Quem quiser também olhar, ver sobre esse ninho de guacho de várias seitas
que no início do cristianismo quiseram atrapalhar o cristianismo para derrubar a tradição apostólica, a igreja que veio dos apóstolos, né? Através dessas falsas seitas, seria bom ler um bispo do final do século II, chamado Irineu de Lyon, ou de Lyon. Ele escreveu um livro chamado Contra os Hereges, no ano 180 depois de Cristo. Irineu pode falar muito bem, porque Irineu, ele cresceu desde criança aos pés de um discípulo de João Evangelista, que era Policarpo de Esmirna. Policarpo, ele cresceu, foi colocado como bispo de Esmirna pelo próprio evangelista São João. Irineu, então, escreveu esse livro da editora Paulus, Contra os Hereges. E lá, no livro 1 e livro 2, nesses dois livros, vocês vão encontrar o que cada grupo destas seitas diziam. Não são todas, mas algumas. E lembro também o que já falei acima, o Frei Jacil, no seu livro Evangelhos Aberrantes, da editora Vozes. Eu espero que as leituras de Frei Jacil e Irineu não escandalize as pessoas em saber o que faziam no primeiro e segundo século, com o nome, colocando o nome de Jesus, esses grupos e seitas. A comunidade cristã era bombardeada de falsas informações, mas o objetivo era o ganho de dinheiro, aproveitando da inocência e da fé das pessoas, já naquele tempo. Mudam-se os personagens, mas a história continua a mesma. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.